Amém, queridos irmãos, louvado seja Deus por tua vida e pela tua família. Estamos aqui retornando agora na nossa jornada bíblica dentro das parábolas, especificamente as do Novo Testamento. Não estamos falando daquelas do Antigo Testamento, mas hoje eu quero aqui compartilhar com vocês essa parte que me cabe, porque temos outros amigos, outros companheiros, outros irmãos, outros obreiros que vão chegar em outros dias com outros temas. Porém, hoje eu quero falar a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha, lá do capítulo 20, aqui da Bíblia Sagrada do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus, ele contou esta parábola justamente porque um jovem rico, um jovem que se achava, um chefe de sinagoga muito poderoso, ele chegou no Senhor e falou assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor falou assim: você tem praticado a palavra assim? Eu faço isso. Então beleza, faça isso, só que falta uma coisa para você ainda. Vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E ele não gostou daquilo porque ele estava preso àquela situação, então ele sai, ele vai embora. Pedro pensou: bom, eu deixei meu barco, eu tinha aqui um negócio de pescaria, uma indústria de pesca, larguei tudo, estou servindo aqui. Aí o Senhor falou assim: olha daí. Pedro falou assim: ô Senhor, o que eu vou fazer então? O que eu vou ganhar, já que eu estou aqui me dedicando tanto? Aí o Senhor pega e falou assim: olha, qualquer um que deixar essas coisas e não deixar pai e mãe e tal, aquela passagem que ele diz assim, vai ter um tesouro, mas com tribulação, vai ter uma dificuldade. E o Senhor Jesus começou a falar: mas vocês aqui, se vocês estão largando tudo para me seguir, eu vou dizer para vocês que dos 12 que estão aqui, quando eu implantar o meu reino, eu vou ter 12 tronos, vai ter 12 governadores. E daí o Pedro, todos eles, Pedro, Tiago e João, começou a se achar: opa, eu vou ser presidente ali. Nem naquela hora, o Senhor Jesus, nesse discurso dele de deixar tudo, de seguir, de estar avançando, aí a mãe de Tiago e de João falou assim: bom, já que o senhor vai ter essa chance aí no reino, dá para ter um lugarzinho especial para os meus filhos? Então começou aquela questão de jogo de interesse, ver o que ia render em servir, E o Senhor começou a falar assim: olha, não é bem por aí. Aí eu vou explicar para vocês. Aí o Senhor pega e vai falar a parábola da vinha, para mostrar como que é o servir ao Senhor. Então ele conta assim: olha, tinha um homem que tinha uma fazenda, um fazendeiro ali que tinha muita terra, e um dia ele tinha plantado ali uma grande vinha, e aquela lavoura grande, de vinhedo, ele tinha que colher as suas uvas, e ele sai procurando trabalhador para trabalhar. E ele pega 5 tipos de trabalhador em 5 horários diferentes. Ele começa às 6 da manhã, pega o primeiro grupo, o segundo grupo às 9 da manhã, o terceiro grupo ao meio-dia, o quarto grupo às 3 da tarde e o quinto grupo às 5 da tarde. Trabalharam só 1 hora. Todos eles trabalharam igual. Quando terminou o horário do serviço ali, só tinha passado 1 hora só. Ele pega, chama o seu administrador e falou assim: vai fazer o pagamento, só que eu quero que você comece a pagar de trás para frente. Primeiro você vai pagar aqueles, no caso ali, que começou por último. E na hora de pagar, o administrador pagou para aquele sujeito que trabalhou 1 hora só um dinheiro, um dinário, um valor de um dia de serviço. Aqueles outros que tinham começado antes, que já tinham começado bem cedo, falou assim: opa, pegou todo esse dinheiro, então seguramente eu vou ganhar muito, porque esse cara trabalhou só 1 hora e já pegou esse pacotão. E eu que trabalhei todo o dia inteiro, vou pegar agora uma mala de dinheiro. Só que na hora do pagamento, o senhor pagou igual. E eles não gostaram. Ficaram muito chateados. Falaram assim: mas que história é essa? Esse sujeito trabalhou pouco e ganhou tudo isso. E nós trabalhamos muito e ganhamos a mesma coisa. O senhor falou assim: eu estou pagando para vocês o que eu combinei. Com vocês eu combinei um valor, tá pago. Com eles não combinei nada e paguei igual. O que ele quis dizer com isso? Isso aqui é a graça. A graça funciona assim: todos nós fomos salvos pela graça. A Bíblia diz lá em Efésios que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, não é por aquilo que você trabalha, é um dom, é a graça de Deus. Então a primeira verdade que eu quero aplicar aqui, nesse nosso aprendizado, é o seguinte: a gente poderia falar sobre muita coisa, porque essa parábola é muito rica. A gente pode falar sobre o reino, pode falar sobre que Deus tem uma vinha, só é válido quando é trabalhado debaixo da vinha. Se você não estiver debaixo da vinha, você está trabalhando ociosamente.
Não vale nada. Você pode ser um médico, pode ser um advogado. Se você trabalhar fora da vinha, você está ocioso, você não está ganhando nada. Mas se você entrar debaixo da vinha, começa a contabilizar, começa a contar. E nessa hora, a gente aprende assim, a primeira verdade que nós aprendemos é assim, eu e você éramos imprestáveis. Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecado, escravo do mal, mas Deus fez o quê? Deus nos achou e nos chamou. E quando Ele nos chamou pela sua graça, então você começa a entender essa aplicação do Evangelho na minha e na tua vida. Essa recompensa, ela não está baseada no fato do trabalho, ela está baseada no fato do chamado. Não é o trabalho que dá a graça, é o chamado que dá a graça. Quando você é chamado, a graça chegou. Não é aquilo que você vai trabalhar. Trabalho é outra coisa, trabalho é recompensa de galardão do reino. Nesse caso aqui, é o que ele está mostrando a respeito de você chegar lá. Outra coisa que eu aprendo assim, a gente tem que entender que além de nós sermos imprestável, né? Ele nos chamou nesse ponto, nós não devemos ser invejosos. Tem que aprender assim, ter inveja não vai chegar no céu, não vai adiantar. Aí eles ficaram com inveja daquele que chegou depois. Isso acontece conosco, aquele irmão que chegou depois, você tem 10 anos de fé, tem um cara que chegou ali há 1 ano, de repente ele se destaca e você vê que ele começa a desenvolver e ficamos com inveja. Aquele irmão que é consagrado antes de você e começa a surgir essa questão de inveja. Então a lição, né, que é muito importante na parábola do trabalhador da vinha é nós cuidarmos com a inveja, porque ele falou assim, olha, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, a graça não é minha, eu não posso fazer o que eu quero, foi o que o dono da fazenda fala. Outra verdade que nós temos que aprender, né? A gente tem que entender esses temas aqui, ele é muito amplo. Eu só estou dando aqui uma pincelada, semeando um pouco de pensamento, mas o terceiro ponto é assim, no dia da recompensa final, vai ter surpresa. Então, qual é a surpresa? Você vai encontrar a pessoa que você não imaginava. Esse sujeito que foi chamado às 5 da tarde, ele era uma pessoa inútil. Ele já não foi chamado porque ele não tinha utilidade. Seguramente devia estar com o pé torto, com a perna quebrada, estava totalmente esgualepado. Porque quando foram chamar de manhã, chamou os mais fortes, os mais parrudos. E aquele irmão esgualepado, inútil, ele foi chamado às 5 da tarde. Então aqui nós aprendemos o quê? Tem uma outra história que o Senhor fala assim, sai pela rua, sai pelos valados, sai pelos becos. E ele foi chamar e falou assim, olha, a festa está pronta e vai chamar e ainda há lugar. Então eu e você, nós somos trabalhador da última hora, somos aqueles descamisados, aqueles desdentados, aqueles gualepados que foi chamado na última hora. Mas fica tranquilo, não é pelo tempo de trabalho, é pela qualidade do trabalho. Esse moço trabalhou só 1 hora, mas trabalhou bem. E às vezes trabalhamos mal. Que Deus possa me dar graça para mim e para você, que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu, de fazer trabalho bem feito por Senhor, porque a recompensa é com certeza e haverá surpresa, Uma vez o John Wesley falou assim, quando ele chegar no céu, ele vai ter várias surpresas. Uma delas é ele encontrar irmãos lá que ele não imaginava que estaria lá. Outra surpresa é ele não encontrar pessoas que ele imaginaria que estaria e que não estava lá. E a terceira surpresa é ele mesmo chegar lá. Então, eu e você chegar no céu vai ser uma grande surpresa. Que Deus nos dê graça, tá? Fique na paz, no nome de Jesus. Amém.